Tudo começou quando um servo desfigurado e a jovem filha de uma família nobre se apaixonaram secretamente. Embora fossem filhos únicos, valorizavam cada momento que passavam juntos. Mas a felicidade durou pouco e a família da moça logo descobriu. O amor proibido os impediu e eles imediatamente expulsaram o servo do palácio onde ele trabalhava. Abandonaram o pobre rapaz em uma floresta congelante durante um frio mortal, sem dinheiro para comprar sequer um pedaço de comida para sobreviver e sem armas para se defender. O rapaz estava completamente indefeso naquele dia que marcou o fim dos tempos. A garota o viu em seus últimos momentos juntos antes de serem separados. O rapaz fez uma promessa solene. Jurou que um dia voltaria forte e rico o suficiente para ser digno dela, e quando esse dia chegasse, pediria sua mão em casamento. Era a única coisa que conseguia acalmar as lágrimas da garota, dando-lhe esperança de que pudessem se encontrar novamente algum dia. Mas as coisas não aconteceram como eles desejavam 15 anos antes. O rapaz sobreviveu àquele dia terrível, mas, em vez de se tornar alguém nobre e admirável, ele se tornou o vilão mais temido e odiado de todo o continente. Os rumores sobre ele se tornaram tão assustadores que as pessoas começaram a chamá-lo de a Espada Demoníaca do Caos. Simplesmente ouvir seu nome era suficiente para fazer as pessoas tremerem de medo. Ou pior, conhecê-lo pessoalmente era algo que ninguém ousava imaginar. A garota havia tomado um caminho muito diferente. Ela se tornou um farol de justiça, e a esperança era conhecida em toda a terra como a Estrela da Retidão e a Espada Lunar. Ela não era apenas uma das guerreiras mais habilidosas do reino. Seus seios, sua beleza de tirar o fôlego, estavam em um nível completamente diferente. Sua aparência era tão encantadora que qualquer um que visse seu rosto e corpo se apaixonaria instantaneamente, mesmo depois de 15 anos. Ela permaneceu devotada àquele mesmo garoto de sua infância. Não fazia ideia se ele estava vivo, mas não se esqueceu da promessa dele, que foi a razão pela qual nunca permitiu que nenhum outro homem se aproximasse dela. A cena mudou para os dias atuais, em uma pousada muito movimentada. O lugar estava lotado de pessoas conversando alegremente sobre suas conquistas e aventuras. Em um canto, um jovem sentado em silêncio observava a multidão animada e se perguntava se aquele pequeno era realmente o famoso centro de mercadores e viajantes de que ouvira falar. O jovem, Jo-Yun, era um guerreiro com uma lança que guardava cuidadosamente embrulhada. Sentia-se bastante aliviado por ter chegado àquele lugar em segurança, e ainda mais feliz porque os moradores o tratavam com tanta gentileza, seja por genuína gentileza ou talvez por acharem que ele era um guerreiro habilidoso. Um grupo de aventureiros convidaram Jo-Yun para se juntar à guilda e trabalhar com eles, mas Jo-Yun recusou educadamente. Explicou que não estava ali a trabalho, mas sim para uma missão pessoal, mais como um sonho a perseguir e uma promessa que ele absolutamente precisava cumprir. Essa era a sua prioridade, e nada o deteria, na verdade. Ninguém queria impedi-lo. No entanto, um homem careca no grupo lhe deu um aviso sério. Ele disse a Jo-Yun para ter muito cuidado ao se movimentar pela área. Naturalmente, Jo-Yun ficou curioso e perguntou o que ele queria dizer com aquele ponto, com uma expressão assustadora no rosto. O homem explicou que havia um monstro perigoso à espreita perto da aldeia. Um homem sanguinário que caçava artistas marciais e carregava suas cabeças decepadas para aterrorizar os outros. Jo-Yun pareceu impressionado com a história de terror, mas a verdade era que ele não era nem um pouco estranho àquilo. Bebendo seu chá calmamente, agiu como se fosse exatamente por isso que ele era o ponto focal da conversa. Algo, ou melhor, alguém, entrou na pousada, chamando a atenção de todos instantaneamente. E de fato, era o mesmo homem sobre o qual acabavam de falar, a figura monstruosa e de aparência selvagem com sua infame bolsa ensanguentada. Ele largou a bolsa no chão com um baque pesado e começou a andar. Sua presença por si só foi suficiente para causar arrepios na sala, congelando todos em seus assentos. Todos exceto Jo-Yun, ou seja, ou ele não o conhecia ou não se importava com quem ele era.
Os outros estavam apavorados, ousando apenas sussurrar entre si, imaginando se aquele era realmente o monstro de que falavam os rumores. Com um olhar irritado, o homem latiu para o atendente chamar o estalajadeiro imediatamente. Mas o atendente explicou, nervoso, que o estalajadeiro estava fora fazendo um recado e se ofereceu para ajudar com o que o homem precisasse enquanto isso, tentando. Para ser educado, o atendente pegou o que presumiu ser a bagagem do homem, pretendendo levá-la para um quarto silencioso até que o estalajadeiro retornasse. Assim que o atendente olhou para a mala, ele congelou, percebendo que não era nada do que esperava. Mesmo assim, decidiu carregá-la. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o homem agarrou sua mão, parando-o no meio do caminho. E a sala ficou em silêncio. Todos assistiam aterrorizados, pensando que aquele poderia ser o fim do pobre atendente. Com outro suspiro arrepiante, Claire suspirou. O homem monstruoso declarou em voz alta que a bolsa continha sua presa e que ninguém além dele tinha o direito de tocá-la. O atendente se assustou, tremendo incontrolavelmente, e a única coisa que pôde fazer foi gaguejar um pedido de desculpas por desrespeitá-lo. Essa cena perturbadora provocou murmúrios na multidão, com pessoas sussurrando que aquele homem era tão cruel quanto os boatos alegavam. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, a bolsa começou a se mover de repente e o barulho imediatamente chamou a atenção do homem. Ele se virou para ela, com uma expressão sombria e ameaçadora. Com uma voz que causou arrepios em todos, ele murmurou um pedido de desculpas à sua presa, dizendo que lamentava tê-la deixado sofrer e que agora terminaria o que havia começado. No momento em que sua mão se estendeu para pegar a bolsa, alguém entrou em ação, detendo-o em seu caminho. Esse alguém era ninguém menos que Joe Young. Ele não se atreveu a deter o homem monstruoso. Ele se manteve firme e destemidamente o desafiou para um duelo de honra. A sala ficou em silêncio, em total descrença. Ninguém, nem mesmo o careca de antes, esperava por isso. Todos se perguntavam se Joe Young havia enlouquecido de repente. O homem monstruoso, com um novo ferimento no rosto, virou-se para Joe Young, seus lábios se curvando em um sorriso zombeteiro, seu tom transbordando de desdém enquanto zombava. Contra mim, Joe Young, ainda cheio de confiança, declarou ousadamente que estava ali para enfrentar o maior inimigo do mundo marcial, o responsável pelo sofrimento de todas as pessoas da região. E claro, ele estava falando daquele sujeito e de mais ninguém. Acrescentou que aquele era o sonho e o juramento que o levaram a vir até ali. Ouvindo o que parecia um discurso infantil, o homem feio e de aparência selvagem deu um sorriso irônico, antes de cair numa gargalhada alta o suficiente para ecoar por quilômetros. Soltando um suspiro pesado, o homem começou a explicar que não apenas Joe Young, mas todos os outros o haviam entendido mal. No entanto, antes mesmo de pudesse terminar a frase, Joe Young o interrompeu, zombando dele abertamente. Ficou claro que Joe Young acreditava que o homem estava apenas tentando inventar desculpas para evitar uma briga. Com um estrondo alto, Joe Young cravou sua lança no chão, mais uma vez declarando que tinha vindo até ali por um único motivo: encontrá-lo e lutar. Ele deixou claro que nenhuma desculpa seria aceita. Vendo o quão determinado Joe Young estava, o homem lançou-lhe um olhar, com uma expressão indecifrável, e disse: se for esse o caso, aceito o seu desafio, mas preciso me preparar primeiro. Joe Young congelou por um momento, chocado com o que acabara de ouvir, estreitando os olhos. Imediatamente concluiu que seu oponente estava tentando escapar. Mas antes que pudesse insistir, a multidão explodiu em gritos como se ele tivesse enlouquecido. Todos insistiam que o infame monstro diante deles não era do tipo que fugia de uma luta. Aos seus olhos, um homem implacável como aquele, que não se importava se seus oponentes eram desonestos ou justos, jamais evitaria um desafio, especialmente de alguém como Joe Young. A multidão tentou impedir o garoto determinado de expressar suas preocupações e praticamente implorar para que ele reconsiderasse. Mas Joe Young não recuou. Ele havia feito um juramento, e nenhum medo ou aviso poderia abalar sua determinação. Ele sonhava em se tornar o maior, e para isso, precisava derrotar o homem mais temido do mundo marcial.
Eventualmente, Jo Yun concordou em dar ao seu oponente um curto período de tempo para se preparar, e o monstro desapareceu em uma sala próxima. A princípio, parecia que ele tinha ido se preparar para o duelo que se aproximava. Mas não foi o que aconteceu, pois o monstro se revelou. A figura de aparência cruel era na verdade Yu Hyol, o criado que havia sobrevivido estranhamente a todo esse tempo. Yu Hyol não estava se preparando para lutar. Na realidade, ele estava tentando desesperadamente ganhar tempo e encontrar uma maneira de escapar. Ele não veio àquele lugar para causar problemas. Ele só veio vender sua presa, que era apenas um pequeno javali que ele mal conseguiu caçar. Não havia nenhum artista marcial decepado, nenhuma cabeça, nenhum troféu horrível. Apenas um infeliz mal-entendido que saiu do controle. Yu Hyol nunca teve a chance de esclarecer os rumores que o rotulavam como o vilão mais perigoso do mundo marcial. A verdade era muito mais triste. Ele não conseguia nem usar seu poder interior para ser um artista marcial. Aquilo era devastador. Ele sabia disso melhor do que ninguém. Ele não passava de um guerreiro de terceira categoria, alguém com o equivalente a um potencial de erro. Será que as pessoas o julgavam apenas pela aparência e o colocavam em pânico? Encontrar uma saída para o duelo que ele não conseguia acreditar que estava sendo forçado a travar. Só porque ele gentilmente impediu o atendente da pousada de tocar em suas costas sujas, aquele único ato de cautela se transformou em um mal-entendido com risco de vida que ele não cometeu. Queria morrer, principalmente em uma luta sem sentido com um cara como Jo Yeon-hee, que tinha sonhos e promessas a cumprir, e o destino, com seu estranho senso de oportunidade, tinha algo mais reservado. Naquele exato momento, a garota em quem Yu Hyol estava pensando entrou acidentalmente na mesma vila que a comoção que Jo-yeon havia causado, gritando pela espada demoníaca do caos, havia chamado sua atenção. Ela também ouvira os rumores e decidiu investigar a fonte da confusão. Assim que chegou, deu um leve tapinha no pescoço de John quando ele se virou para ver quem era. Seus olhos se arregalaram em choque. E incrédula, ela tirou o chapéu, revelando o rosto, e perguntou se era o escolhido. Planejando lutar contra a suposta espada demoníaca do caos, seus impressionantes olhos vermelhos combinavam perfeitamente com seus cabelos rosa e prateados, e claro, sua figura proeminente fizeram o coração de John disparar. Ele corou, assim como os outros que observavam por perto, antes que qualquer outra coisa pudesse acontecer. Outro homem reconheceu a garota e exclamou que ela era a Espada Lunar, a discípula direta do antigo maior artista marcial que Jo-yeon presumia ser. Ela viera pelo mesmo motivo que ele, derrotar a maior ameaça. No mundo marcial, determinado a não deixar a oportunidade escapar, ele corajosamente declarou que queria se juntar a ela em seu lado da luta mental, ao lado dela. E derrotá-la não seria apenas uma honra, mas também uma chance de ganhar fama e reconhecimento. Seola, por outro lado, finalmente entendeu a situação e não poderia estar mais feliz. O duelo e Jo-yeon não significavam nada para ela. O que importava era que ela finalmente havia encontrado a pessoa que procurava, seu amante. Depois de 15 longos anos, ela mal podia esperar mais um momento para vê-lo novamente. Jo-yeon, confuso, interpretou mal a reação dela e pensou que ela estava impressionada com sua coragem e desejava derrotar a espada demoníaca, que o mal-entendido o fazia sentir. Ele havia sido escolhido pelo destino, talvez até mesmo como seu parceiro romântico, e começou a sonhar acordado, sugerindo mais uma vez que formassem uma forte aliança após o duelo e viajassem o mundo juntos. Enquanto isso, lá dentro, o caos crescia para ele. Ele ainda tentava encontrar uma maneira de evitar a luta, completamente alheio ao que acontecia lá fora. Concluiu que relatar a situação às autoridades era a opção mais sensata, principalmente porque os duelos eram estritamente proibidos por lei. Ele decidiu isso como um cidadão responsável. Essa foi sua melhor jogada. Mas assim que decidiu, a parede de madeira subitamente se rompeu, cortada pela espada. Antes que alguém fizesse uma entrada dramática, o garoto apavorado pulou para um canto tremendo e tentando se proteger. E claro, era Jo-yeon. Vê-lo fazia Hyol gritar em pânico absoluto, convencido de que sua vida estava prestes a acabar.
Antes mesmo de ter a chance de se casar com Seola, que se arrastava para trás, tentou freneticamente adiar o inevitável. Implorou por mais tempo. Afirmou que não estava pronto, era uma sala privada. Jo-yoon não tinha o direito de entrar, mas, inesperadamente, uma voz interrompeu sua divagação. Entrou na sala e anunciou calmamente que finalmente o havia encontrado. O garoto ficou sem palavras, seja por rever o amor de sua vida ou por perceber que foi ela quem havia quebrado a parede momentos antes. Tudo ficou claro em um instante. Não foi Jo-yoon quem havia quebrado a parede. Era Seola, usando seu corpo inconsciente como ariete. Ela fez questão de mostrar o que acontecia com qualquer um que desrespeitasse a amada das espadas lunares. Jogando o corpo inerte de Jo-yoon no chão, Seola se virou para Ryo e começou a se aproximar dele. Ela declarou orgulhosamente que havia se tornado uma das artistas marciais mais fortes do continente, e agora tinha dinheiro mais do que suficiente para começar uma vida perfeita para ambos. E o dinheiro não era herdado, ela havia ganhado cada moeda sozinha. Ela se aproximou, fitando nos olhos daquele que amava, o garoto que o mundo chamava de espada demoníaca do caos. Mas nem seu título infame, nem sua condição lamentável mudaram seus sentimentos. Sem hesitar, Seola o olhou nos olhos e o pediu em casamento. Seola declarou corajosamente que nada, nem ninguém poderia impedir seu casamento agora. Ao contrário do que os de fora poderiam esperar, um confronto dramático e explosivo entre a maior heroína, a Espada Lunar, e o vilão mais temido, a Espada Demoníaca Caos. Dentro da residência, o clima era surpreendentemente calmo, mesmo que o desavisado não reconhecesse Seola. Nem mesmo quando lembrado da promessa passada, ele simplesmente apontou para a porta atrás de si, sugerindo que a espada demoníaca do caos havia acabado de sair do quarto. Mas com o rosto estampado em cartazes de procurados, ela rapidamente percebeu uma desculpa tão patética. Quando ela não respondeu, ele decidiu aproveitar a oportunidade para escapar de resmungar desculpas e mencionar alguma tarefa urgente e repentina. Ele começou a se dirigir desajeitadamente para a saída. Antes que pudesse sair, Seola gentilmente pegou sua mão, parando-o. Pensando que poderia ser o fim para ele, em vez de machucá-lo, ela fez algo inesperado. Ela tirou a luva dele e colocou a mão dele suavemente em sua bochecha. O calor de sua pele desencadeou uma onda de memórias. Era como ele costumava demonstrar afeto. E embora fosse ela quem guiava o gesto, isso ainda a fazia corar, como há muito tempo, quando ela calmamente pediu que ele a dissesse. Nomeia-a novamente, lentamente. Sua memória se agitou. Ele olhou para ela e perguntou hesitantemente se ela era Lady Seola. A compreensão o atingiu como um raio. Todas as memórias de seu amor secreto, de ser um servo faminto vendido à sua nobre família, tratado com compaixão e até mesmo carinho por sua filha mais nova, voltaram à tona. Antes que ele pudesse se demorar muito no passado, a realidade retornou. Ela ainda estava perto dele, não mais uma jovem, mas uma mulher adulta mais bonita do que qualquer outra que ele já conhecera. Apesar de reconhecê-la, Ryol se sentiu profundamente desconfortável sentado tão perto. Seola quebrou o silêncio. Ao perguntar por que ele não havia tocado no chá, assustado ele agradeceu e disse sem jeito: "Ele bebeu, atacando minha senhora por hábito." Aquela formalidade escureceu. Sua expressão o lembrou da promessa que fizeram. Ele não deveria chamá-la assim. Ryol não pode mais chamá-la de Senhora Seola. Tentou chamá-la de Lady Seola, mas ainda parecia distante. Finalmente, corando e tímido demais para olhá-la nos olhos, ele disse suavemente o nome dela e admitiu que estava feliz em vê-la novamente. Aquela única frase iluminou seu rosto, transformando-a na garota alegre de suas memórias. Sua alegria era evidente. Ela sorriu e respondeu que estava ainda mais feliz em vê-lo naquele momento. A notícia avassaladora começou a tomar conta de seus pensamentos, enquanto ele tentava reprimir suas imaginações selvagens. Para se distrair, apontou para a espada dela e perguntou se ela realmente havia se tornado uma artista marcial. Ela confirmou com orgulho. Havia trabalhado incansavelmente para atingir seu nível atual, tudo pelo bem de quem ela amava.
embora Riol não tenha respondido. Como se lembrasse da promessa, a lembrança dele gritando seu voto de se tornar forte e rico o suficiente para se casar com ela, permaneceu queimando no coração de Seola. Riol compreendeu o que ela queria dizer, e Seola, por sua vez, ficou boquiaberta de choque. Ele se lembrava da promessa o tempo todo, e só se surpreendeu que ela também se lembrasse. Ela contou como o encontrou, instigada por rumores sobre a espada demoníaca do caos, cujo nome fazia Riol visivelmente estremecer, esperando perguntas ou provocações. Mas Seola não mencionou isso diretamente. Em vez disso, mencionou os rumores sobre a espada demoníaca assediando mulheres e pulando o pagamento das refeições. Isso alinhava com o comportamento que Riol costumava exibir como um servo travesso. Seola então pegou a mão suja dele na dela e declarou firmemente que não se importava com a forma como o mundo o via, se era cruel, odiado ou um pouco pervertido. Isso não significava nada para ela. Ela ainda o amava exatamente como ele era. Só havia uma coisa: ela queria se casar com ele e começar uma família juntos. Ao contrário de Seola, que parecia ansiosa para fazer o vuki-vuki com nosso prota, se casar com ele e começar uma família o mais rápido possível, Riol não estava a bordo. Ele não estava pensando em casamento de jeito nenhum. Na verdade, ele estava lutando por uma desculpa crível. Para se livrar da situação, ele rapidamente alegou que havia uma dívida enorme entre eles, o prendendo, e, pela primeira vez, essa desculpa não era totalmente inventada. No passado, ele tentou inúmeras vezes se tornar mais forte, pagando aulas a mestres de artes marciais apenas para ser expulso após considerarem seu potencial inútil, o que o deixou falido, e alguém desesperado certa vez apareceu oferecendo-lhe dinheiro em troca. Para um favor futuro, essa pessoa era Hana, da Guilda do Guardião Eterno. A cena mudou, revelando-a agora vestida com ousadia, sem nem mesmo lingerie. Apresentando-se como uma das líderes da guilda, Hana era a misteriosa benfeitora. Quem lhe deu o dinheiro de que precisava, Seola veio até aqui. Depois de descobrir sua intenção de confrontar a fonte do fardo de Riol, com base apenas nas vagas explicações de Riol, Seola imediatamente acusou Hana de explorar homens pagando suas dívidas e em seguida controlando-os. Hana, genuinamente confusa, não entendia por que ela estava sendo acusada. A verdade era mais constrangedora. Ela era essencialmente uma sugar mummy que o sustentava. Em troca de tomar emprestado seu título infame, Riol, enquanto isso, arrependia-se de ter envolvido Hana na confusão dele. Ela foi a única pessoa que não o odiava nem o julgava. Ela pagou a dívida dele e o mantive vivo sem nenhuma exigência real. Mesmo assim, Riol acredita que Seola tinha a ideia errada, de que ela achava que ele havia se tornado forte e bem-sucedido como prometido. Ele temia o que aconteceria se a verdade fosse revelada depois que se casassem. Imaginar as consequências, as surras, os interrogatórios e a decepção o levou a inventar a desculpa esfarrapada e o desespero. Ele arrastou Hana para a confusão. Ela olhou para o rosto mudo e suplicante dele e imediatamente entendeu o que ele queria. Com sua intuição aguçada, ela imaginou que Riol esperava que ela exagerasse a dívida. Para assustar Seola, para saber o valor exato que ele devia a Hana, considerando o quão alto ela poderia ir, finalmente, com total confiança, ela declarou que, para quitar a dívida, Seola precisaria pagar 10.000 moedas de ouro. Era exatamente o valor ridículo que Riol esperava. Ele disse que ele sorriu, acreditando que Seola não conseguiria tal quantia, especialmente para alguém como ele. Ele até sugeriu que todos fossem para casa e pensassem um pouco mais. Para o choque de todos, Seola de repente tirou uma enorme bolsa de ouro, tão grande que desafiava qualquer explicação. Como se tivesse surgido do nada, a bolsa estava cheia de ouro suficiente para pagar toda a dívida. Riol e Hana ficaram paralisados, com os olhos arregalados, incapazes de acreditar no que estavam vendo. Seola se virou, visivelmente decepcionada. Seola percebeu, mas interpretou mal a dele. A reação dela, que achou que ele estava envergonhado por ela estar pagando sua dívida com gentileza, tranquilizou-o. Como eles iam se casar, ela disse que não haveria mais nada dele ou dela. Tudo seria compartilhado.
Para piorar a situação, acrescentou que nada seria gasto nele. O que era sempre desperdiçado, suas palavras gentis o atingiram como uma flecha no coração. Ele se sentiu exposto, indigno do amor dela e incapaz de fugir. Enquanto isso, Hannah olhava para a montanha de ouro em silêncio atordoada, percebendo que excedia em muito o que ela havia pedido. Ela olhou para Hiol e viu um homem sendo arrastado contra a vontade para o casamento, com uma nova ideia se formando. Hannah decidiu que era hora de dar um passo adiante, um que finalmente poderia fazê-la reconsiderar. Hannah se levantou lentamente, com um brilho travesso nos olhos. De repente ela gritou para que esperassem. Seola e Hiol estavam prestes a sair, mas Seola se virou ao ouvir a voz de Hannah, meio que esperando que ela pedisse mais dinheiro. No entanto, não se tratava de dinheiro. Hannah se aproximou de Hiol e, sem aviso, o abraçou com força. Parecia que ela estava fingindo ou talvez finalmente revelando a verdade sobre o relacionamento deles, atordoada com a atitude ousada de Hannah. Os olhos de Seola se arregalaram de descrença ao testemunhar a cena, ignorando-a por um momento. Hannah se inclinou e sussurrou para Hiol que ele não deveria entrar em pânico e que ela cuidaria daquela garota para ele. Mas as coisas não se desenrolaram como Hannah esperava. Seola não ia deixar a situação passar. Sua resposta foi rápida e feroz. Uma espada brilhante surgiu em sua mão e relâmpagos selvagens crepitaram ao redor de seu corpo. Ela fixou seu olhar em Hannah, sua voz áspera e autoritária, enquanto exigia que Hannah se afastasse de Hiol ou fosse forçado a se afastar. Naquele momento, tanto Hannah quanto Hiol perceberam o quão sérias as coisas haviam se tornado. Eles tinham apenas duas opções: separar-se pacificamente ou enfrentar quem estava furioso enquanto Seola avançava. Hannah começou a se arrepender de suas ações, temendo que ela pudesse ter ido longe demais. Enquanto isso, Hiol tentou desesperadamente apaziguar a situação, explicando que tudo não passava de um mal-entendido. Mas Seola ignorou os apelos, continuando a avançar e insistindo para que ficassem separados. Seus olhos deixavam claro que ela não estava brincando e que poderia machucá-los de verdade. Em pânico, Hiol tentou apelar para as emoções dela, dizendo que ela era alguém importante para ele. "Fique calma, Seola. Você é alguém muito importante para mim." Aquela única frase pareceu funcionar como mágica, interrompendo sua raiva imediatamente. Ele a trouxe de volta ao seu estado normal. Hiol se sentiu aliviado, sabendo que eles escaparam por pouco do perigo. Mas, embora sua raiva tenha diminuído, o coração de Seola permaneceu partido. A ideia de que aquele que ela amava a havia traído com uma sugar mommy a destruiu. Hiol queria explicar a ela que não havia amor entre ele e Hannah, mas Seola não queria ouvir suas desculpas. Sem dizer uma palavra, ela se virou e caminhou em direção à porta. Hiol correu atrás dela tentando explicar tudo, mas ela o ignorou completamente. Hannah, por outro lado, parecia satisfeita. Em sua mente, tudo tinha dado certo. Ele se virou para ela, chocado. Embora não tenha dito uma palavra, sua expressão demonstrava claramente que magoar Seola nunca foi sua intenção. Hannah voltou casualmente ao seu assento e começou a falar sobre suas experiências. Como líder de guilda e mercadora, para ela não era uma solução pacífica, mas era eficaz. Afinal, esse era o único motivo pelo qual Hiol tinha ido até lá, para impedir um casamento indesejado. Mesmo assim, ele se sentia tomado não pela alegria, mas pela culpa. Em outro lugar da vila, a presença sombria da espada demoníaca do caos começou a espalhar rumores. Os aldeões não conseguiam ignorar a aura que o cercava, mas tudo era fruto da imaginação deles. Ele simplesmente passava por ali, consumido pela culpa pelo que aconteceu com Seola. Esses sentimentos o trouxeram de volta às memórias do passado, quando ele era apenas um servo e Seola lhe demonstrou genuína bondade e amor. Ele se perguntava por que, depois de todos os seus esforços, nada parecia mudar. Apesar de diminuir a diferença de status, a bondade dela sempre parecia inalcançável. Determinado, ele decidiu encontrar Seola e lhe contar a verdade. Nesse momento, ele ouviu um homem contando à esposa que viu uma mulher de cabelos brancos correndo pelas montanhas em direção a um penhasco.
Riol imediatamente acreditou que devia ser Seola, e a ideia de que ela pudesse acabar com a própria vida o horrorizou. A mulher começou a tremer, e o marido presumiu que temia o que poderia acontecer com a mulher misteriosa. Mas seu medo vinha de algo completamente diferente. Ela acabou de ver a espada do caos do demônio. Riol se revelou e perguntou exatamente onde a tinham visto. Momentos depois, ele chegou ao penhasco descrito. Ofegante, ele olhou ao redor. Ansiosamente, seus olhos pousaram em uma figura na beira do penhasco, acreditando que fosse Seola. Ele correu e a abraçou por trás, gritando que se casaria com ela se ela reconsiderasse tirar a própria vida. Para seu choque, não era Seola, era um avô de 200 anos. O velho congelou, surpreso, depois ficou vermelho de vergonha, interpretando mal as ações do garoto e percebendo seu erro. Riol o soltou rapidamente, virou-se e se desculpou profundamente, explicando o mal-entendido. Mas o velho não quis. Enquanto Riol tentava ir embora, o avô gritou, perguntando se ele planejava ir embora tão responsavelmente. Seus olhos se arregalaram. O homem não estava repreendendo-o pelo abraço que era. Ele começou a falar como alguém que sabia tudo sobre o relacionamento de Riol com Seola, como se tivesse observado desde o início. Ele perguntou se ele ao menos entendia o que se refletia naquela criança e em toda aquela tagarelice. Sua voz carregava um peso de raiva, tristeza, sabedoria. Ele a alertou para não subestimar alguém como ela. Finalmente, Riol entendeu. Ele acreditava que o velho pudesse ser um mensageiro divino, oferecendo orientação. Riol se virou para agradecê-lo e pediu mais conselhos. Mas então, ele percebeu que o velho nem estava falando com ele. Ele estava se dirigindo a uma árvore próxima naquele momento. O neto do velho correu até ele, repreendendo-o por ter se afastado novamente. Ele ficou ali, sem palavras. Nada fazia sentido. No entanto, as palavras do velho ainda permaneciam em sua mente, quando Riol voltou para casa. O sol já havia se posto. Ele sentiu como se o dia inteiro tivesse sido desperdiçado. No entanto, a mensagem do velho o assombrava. Assim que entrou, Riol pensou ter se assustado ao encontrar Seola ali. Ela o cumprimentou e o recebeu em casa, deixando-o atordoado. Ele perguntou quando e como ela havia entrado, e ela calmamente explicou que já havia encontrado a casa dele há muito tempo, antes mesmo de se encontrarem. Naquele dia, Riol congelou. Ele sentiu alívio ao vê-la segura, mas então notou as lágrimas em seu rosto. Ela claramente havia chorado, embora negasse. Era perceptível, e ele a apertou gentilmente. Percebendo o quanto ela havia se sentido magoada, ele explicou tudo sobre Hana, deixando claro que era apenas um mal-entendido, mas Seola já tinha descoberto. Ela não estava magoada por achar que ele a estava traindo. Estava magoada porque ele chegou a tais extremos só para evitar se casar com ela. Foi isso que realmente partiu seu coração. Ele ficou paralisado, sem palavras. A voz do velho ecoou novamente em sua mente. Instando honestidade pela primeira vez, ele não mentiu, nem deu desculpas. Admitiu que realmente não podia se casar com ela, e lágrimas brotaram dos olhos de Seola. Ela se desculpou com uma expressão de decepção, evitando o olhar dele, e disse que iria embora, mas Riol a impediu, colocando as mãos nos ombros dela. Ela pareceu chocada quando ele deixou escapar. Não, não é isso, Seola. Ela esperava uma desculpa esfarrapada, mas em vez disso, ele começou a gritar que sua renda era de apenas 200 ienes por mês. Não era nem o suficiente para se alimentar. Seola piscou, confusa. Riol continuou apontando para uma casa decadente e admitindo que só conseguiu alugá-la graças à ajuda de Hana. Sem ela, ele estaria dormindo nas ruas. Ele esclareceu que os rumores sobre ele eram falsos. Ele não era um herói nem um guerreiro poderoso. Apesar disso, ele nem sequer havia cumprido a promessa que fez a si mesmo. Não queria perder Seola. Implorou por outra chance, como no passado, e prometeu se esforçar mais para se tornar o homem que ela merecia. Sem pensar, puxou-a para um abraço apertado, provando que levava o futuro deles a sério. Seola congelou. Já haviam se passado mais de 15 anos desde o último abraço. O rosto de Yu Riol ficou vermelho de vergonha, mas ele sabia que essa medida era necessária. Para sua surpresa, funcionou. Seola concordou em esperar até que ele estivesse forte e rico o suficiente para se casar com ela. Deveria ter terminado ali.
mas nenhum dos dois queria se soltar ainda. Então Riol fez uma tolice. Agindo por impulso, ele abaixou a mão e a tocou de forma inapropriada. Percebendo o erro, ele rapidamente se afastou, decidindo que seria melhor esperar até que estivessem oficialmente casados. Mas Seola agarrou-se a ele com força e, de repente, o empurrou para trás. Ele tropeçou, batendo na parede. Antes que ele pudesse reagir, ela se aproximou desconfortavelmente. Corando furiosamente, tentou impedi-la, mas Seola não pretendia recuar. Ela se aproximou, agora cara a cara, sussurrou: "Vamos fazer a cerimônia de casamento na frente dos nossos futuros filhos." A partir daí, os dois começaram a brincar como qualquer outro casal faria. Seus gritos brincalhões ecoaram pelo ar. Enquanto isso, um transeunte ouviu o barulho. Sem saber o que realmente estava acontecendo, ele presumiu que a espada lunar finalmente havia encontrado a espada demoníaca do caos, e eles estavam travando uma batalha épica. O boato se espalhou como fogo em brasa, exagerado e remodelado pela versão de todos sobre os eventos. Finalmente, a notícia chegou a uma garota de cabelo rosa, que parecia radiante com a notícia. Ela não estava sozinha. Outra mulher ao seu lado perguntou o que ela planejava. Para agir, a garota de cabelo rosa assentiu confiantemente, declarando que, já que uma das maiores estrelas havia caído, era sua hora de se levantar e deixar o mundo saber seu nome e o nome de sua guilda. Mais tarde, em uma manhã tranquila, Seola acordou lentamente após passar uma longa e maravilhosa noite com o suposto cara feio. Ela se sentou ajeitando o cabelo com um sorriso satisfeito no rosto, enquanto ocasionalmente olhava para a porta da casa onde ele ainda dormia profundamente. E ela se sentia mais feliz do que nunca, sabendo que sua busca pelo amor de infância finalmente havia terminado, ansiosa para que ele acordasse para que pudessem praticar mais técnicas de luta livre. Só de pensar nisso, ela sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. Mas a paz daquele momento foi repentinamente destruída quando alguém apareceu do nada, gritando de raiva e chamando Riol de malandro feio e canalha. Naturalmente, Mamãe Seola mudou o humor instantaneamente. O homem furioso nem percebeu a presença dela, enquanto continuava gritando, claramente determinado a não ir embora até que o tivesse espancado até deixá-lo inconsciente. Apesar de saber que era a infame espada demoníaca do caos, o homem não demonstrou medo e gritou: "Não me esqueci que dia é hoje." Nesse momento, uma espada cortou o ar, parando-o no meio da frase. E, claro, era Lady Seola quem se aproximava, incapaz de suportar que insultassem seu namorado. Ela pressionou a lâmina contra o pescoço do homem, com os olhos frios e penetrantes, exigindo: "O que há de tão importante hoje que Riol não esqueceu?" O homem congelou, tremendo e sem palavras. Mas antes que ele pudesse falar, Seola respondeu com um sorriso irônico: "É o seu aniversário de morte." A palavra lhe causou arrepios. Ele ainda conseguiu gaguejar uma pergunta: "Quem é Riol?" Seola se inclinou em voz baixa enquanto sussurrou que era a dona da casa. O homem piscou, incrédulo, antes de revelar nervosamente que era o proprietário da casa, a mesma que Seola acabara de reivindicar como sua. Foi quando a realidade a atingiu com força. Ela tinha ido longe demais de novo. Mas no fundo, sabia que era simplesmente quem ela era, e não havia como mudar isso. Vendo uma chance de acalmar a situação, o homem explicou rapidamente: "Estou aqui apenas para cobrar o aluguel, só isso." A cena mudou para a cozinha da casa. Seola de volta ao seu estado normal, cozinhando uma tempestade como uma chefe profissional preparando as refeições para o dia, enquanto a espada demoníaca do caos finalmente acordou completamente, alheio à visita do senhorio, que, no entanto, não tinha terminado, furioso não apenas pelo aluguel não pago de vários meses, mas também porque sua suposta esposa tinha acabado de tentar matá-lo. Além disso, esse mesmo homem era o estalajadeiro que o abrigava, e Lady Seola havia se transformado em uma zona de desastre. Agora, tudo parecia feito. Sentindo sua raiva, seus gritos, tudo isso, mas Riol, sempre engenhoso e completamente quebrado, tentou assumir o papel de vítima novamente, pedindo desculpas e alegando que não era realmente culpa dele. O proprietário claramente não acreditou em nada e deixou claro que um pedido de desculpas não era suficiente.
Sua frustração só aumentou, até que ele avistou uma sombra familiar. Observando do canto, Seola estava parada, segurando uma faca afiada, seu olhar frio e focado como um predador avaliando sua presa. O proprietário imediatamente percebeu que seria mais sensato resolver as coisas sem mais problemas. Alguns momentos desconfortáveis se passaram antes que todos saíssem, sentando-se um de frente para o outro. Pronto para conversar, pressentindo e se abrindo, o senhorio inclinou-se em sua direção e sussurrou enquanto Seola se afastava. Quem era aquela louca? E o que ela queria dizer ao se chamar de dona da casa? Ele se assustou a princípio, mas logo se recompôs e explicou com confiança que ela era a mesma mulher sobre quem ele havia falado antes, aquela a quem ele serviu e a quem prometeu seu futuro. O feio senhorio lembrava-se vagamente da história. Ele não conseguia acreditar que alguém tão bonita tivesse escolhido viver com alguém como Ryo, mas o que realmente o chocou foi ter ouvido rumores perturbadores. Sobre eles, Ryo era o único que aparentemente desconhecia completamente essas histórias. Desde aquela noite mágica entre ele e sua gente, começaram a espalhar boatos desvairados, e como um estalajadeiro que falava demais, o senhorio já tinha ouvido a maioria deles. Embora ele os tivesse ignorado antes, agora tudo começava a fazer sentido, especialmente um rumor. A história sobre como o demônio Espada do Caos usou hipnose para escravizar a Espada Lunar, forçando-a a obedecer e fazer coisas indizíveis. Ao ouvir isso pela primeira vez, Ryo surtou. Ele nunca imaginou que as pessoas diriam tais coisas sobre ele, mas, honestamente, se alguém visse o quanto Seola se importava com Ryo, provavelmente não conseguiria dar uma explicação melhor naquele momento. Seola voltou carregando a comida. Ela havia preparado com tanto amor, mesmo na frente do senhorio, que não se conteve e começou a alimentar seu futuro marido com carinho. Como se ninguém mais existisse, Ryo foi pego completamente de surpresa, impressionado com a ousadia dela, enquanto o senhorio assistia toda a cena com os olhos arregalados, sem saber se sentia ciúmes, nojo ou simplesmente confuso. A maneira como agiram só fez os rumores parecerem mais reais. Mesmo sendo um homem bondoso, ele optou por não interferir e, em vez disso, deu um aviso de que o mundo agora os via como opostos brilhantes em um mundo de artes marciais, uma dupla que já havia chamado muita atenção. Ao contrário de Ryo, que sempre entrava em pânico a qualquer sinal de problema, então permaneceu calma, segurando gentilmente sua mão e dando-lhe um sorriso reconfortante, lembrando-o de que ele não tinha nada a temer enquanto estivessem juntos. Apenas seu olhar poderia dar a qualquer homem a força para enfrentar um exército, e Ryo não era exceção. Ele ergueu a mão e cerrou o punho, jurando silenciosamente se tornar um verdadeiro mestre. Ele prometeu que lhe compraria uma casa de verdade, e quando esse dia chegasse, nada os separaria. Seus olhares se encontraram novamente, e eles pareciam prontos para começar outra rodada de bebê. Felizmente, o senhorio ainda estava lá, observando-os. Absolutamente enojado, ele fez um círculo com os dedos e, em tom de zombaria, disse: Ryo deveria se concentrar em pagar o aluguel e as dívidas antes de sonhar com o projeto da família. Ryo imediatamente bolou um plano inteligente. Horas se passaram e o sol começou a se pôr. O senhorio, que havia ficado irritado antes, agora estava visivelmente animado, porque Ryo e Lady Seola tinham ido visitar a Sugar Mommy para pedir dinheiro emprestado suficiente para quitar as dívidas. Ryo explicou tudo calmamente para Hana, e para surpresa dele, ela o fez. Hesitou em retribuir o favor, algo que ele nunca esperava. Quando ele viu a pilha de ouro que trouxeram, foi tentador o suficiente para que ele oferecesse sua casa abaixo em troca do ouro ali mesmo. Mas Ryo recusou imediatamente, sabendo que a casa não valia tanto assim, e mesmo que valesse, eles precisavam guardar parte do dinheiro para mais tarde. Além disso, o ouro era de Seola, não dele, então ele não podia simplesmente desperdiçar. Aderindo, Seola sorriu suavemente, agarrou a mão de Ryo e deitou a cabeça em seu peito, lembrando-o gentilmente que o ouro pertencia a ambos, não apenas a ela. Como pombinhos começaram a se provocar, esfregando-se, ignorando completamente o senhorio, que ficou ali parado, quase perdendo a paciência com o carinho infantil deles. Ele não disse uma palavra, e apenas voltou com eles enquanto continuavam sua brincadeira boba,
agindo como se ele nem estivesse ali. Tentando manter a compostura, o senhorio começou a falar sobre a casa, pedindo que Riol cuidasse bem dela. Como ele poderia alugá-la novamente no futuro, Riol prometeu com total confiança que ele nunca deixaria a casa sofrer o menor dano. Mas antes que ele pudesse terminar a frase, tudo mudou. Um relâmpago iluminou o céu e, de repente, a casa sobre a qual eles estavam falando explodiu em chamas. Os moradores rapidamente se reuniram para assistir em choque, enquanto Riol e o proprietário ficaram congelados, incapazes de falar enquanto observavam a casa desaparecer e pegar fogo lentamente. O proprietário estendeu a mão para o ouro e o pegou, acreditando que Riol havia falhado em manter a casa segura. Riol apenas ficou de boca aberta, olhos arregalados e atordoados. E as coisas só pioraram quando, do fogo, a garota de cabelo rosa de antes apareceu com um sorriso presunçoso, anunciando orgulhosamente que ela era a responsável. No momento em que seus pés tocaram o chão, ela gritou para Riol. Como se fossem velhos amigos, ela se apresentou. Eu sou a próxima chefe do culto celestial, a venenosa Fênix Tang Hai. No entanto, em vez de ser intimidante, ela parecia mais uma garota hiperativa de 13 anos, com o peito plano e explodindo de energia, saltando sobre os pés enquanto gritava que tinha vindo com um único propósito: assassiná-lo, deixando Riol e o proprietário completamente sem palavras com tudo o que acabaram de acontecer. A multidão estava ansiosa para ver o que aconteceria em seguida. Tang Hai ficou ali, ousadamente, sozinha, diante das chamas rugindo, enquanto os aldeões ao redor formavam um círculo ao seu redor, observando atentamente o que ela claramente acreditava ser uma entrada épica. Ela imediatamente desafiou o caos demoníaco, dando a Seola a chance de atacar primeiro. Mas antes que ela pudesse terminar de latir, ondas massivas de relâmpagos repentinamente irromperam em sua direção. Os golpes mortais não foram direcionados diretamente, mas passaram muito perto. Eles rasgaram o pouco que restava da casa em chamas. Atrás dela, completamente desprevenida, Tang congelou e, pela primeira vez, sua confiança visivelmente rachou. Foi então que Seola deu um passo à frente. Seu rosto estava calmo e determinado, sua voz fria. Quando ela anunciou que se Tang quisesse lutar, ela teria que enfrentá-la primeiro antes. Até mesmo pensar em ir atrás de Seola deixou claro que ela poderia ter acabado com Tang instantaneamente. Mas escolheu ser justa desta vez, embora ela não tivesse planos de se conter. De volta, ela estava pronta para esmagar qualquer um que ousasse insultar a única razão pela qual ela vivia. E respirar em vez de recuar, Tang sorriu por ganhar sua confiança, com um sorriso desafiador tornando óbvio que ela já sabia quem era Seola. Lydie Seola continuou caminhando para frente, seu corpo brilhando com uma aura branca e flashes brilhantes de luz. À sua frente estava a garota de peito plano, excessivamente confiante, cujo corpo ardia com uma energia verde flamejante que Tang Hai não esperava. Ela encontrou Seola enquanto caçava Riol, ou pelo menos fingiu que não, e ela ainda acreditava que Seola não seria tão difícil de derrotar. Seola parou um pouco irritada, enquanto Tang divagava como uma criança super excitada, decidindo de repente que já era o suficiente. Lançou seu movimento secreto determinada a encerrar a luta com um único golpe. Mas seu plano falhou instantaneamente. Ela acabou meio enterrada na terra, com apenas a cabeça e o peito para fora, completamente atordoada pela rapidez com que foi derrubada. Enquanto isso se desenrolava, os aldeões próximos trabalharam juntos para apagar as chamas. Riol não parecia se importar com os danos, ao contrário do senhorio, que agora exigia que Tang pagasse pela destruição que havia causado. Mas Tang, apesar de sua clara derrota, recusou-se a admitir qualquer coisa, e em vez disso, tentou inverter a história, agindo como a demônia espada do caos. Se ela tivesse perguntado a verdade, isso era apenas mais uma parte de seu plano. Como herdeira de uma poderosa família nobre, Tang não estava disposta a admitir a derrota tão facilmente. Ela só precisava de tempo para pensar em algo. Nesse momento, alguém caiu do céu, pousando bem no meio da confusão. Era, claro, a leal subordinada de Tang, uma habilidosa artista marcial. Enquanto Tang gritava, "Apareça, meu nobre e excelente!", a assistente Seola simplesmente estendeu a mão,
colocou-a na cabeça da mulher e calmamente usou seu poder para enterrá-la na terra. Assim como Tang gritou e berrou todos os títulos impressionantes que conseguiu imaginar para a mulher, mas em segundos, seu suposto trunfo foi derrotado e selado sem esforço. Riol assiste a cena inteira de longe, atordoado com a facilidade com que Seola destruiu sozinha as duas supostas potências. Mais tarde, após o caos se dissipar, Riol questionou as duas, tentando entender o que havia causado toda aquela confusão. Trang, ainda cheia de confiança equivocada, afirmou estar cumprindo seu dever de heroína, tentando salvar o mundo de seu maior vilão. Ela explicou que, como não conseguia encontrá-lo em sua casa, bolou um plano simples: incendiar a casa. Essa explicação não agradou ao proprietário, que ainda estava furioso com a ruína de sua propriedade. O que chocou ainda mais foi quando Tang começou a repetir um dos estranhos rumores de que havia tomado os pais de Seola como reféns e a estava forçando a obedecer a todas as suas ordens. A declaração o pegou completamente de surpresa. Nada fazia sentido. Momentos antes, Tang havia tentado matar Seola, e agora ela alega que tinha vindo para salvá-la. Claramente ela estava escondendo algo, para a surpresa de todos. Foi a assistente de Tang, aquela que ela orgulhosamente chamava de demônio silencioso, que escolheu aquele momento para revelar a verdade. Que a assistente falou sem hesitar, e expôs o verdadeiro objetivo de Tang, explicando que tudo aquilo não tinha nada a ver com salvar ninguém. Tang simplesmente queria usar a situação para pegar a espada lunar desprevenida. O demônio silencioso explicou que tudo começou há 1 ano, durante um torneio de artes marciais em que Tang foi brutalmente derrotada pela espada lunar. Incapaz de aceitar a derrota, Tang planejava vingança desde então. Tang, agora em pânico, tentava impedi-la, com sua assistente puxando seus cabelos e jogando-os em seu rosto enquanto gritava. A assistente olhou para as consequências do ataque anterior de Seola e admitiu que também sonhava em desafiar a espada lunar. Ela nunca teve forças para isso até agora. Quando Riol assistiu, incrédula, enquanto a assistente calmamente declarava que esperava matar 2 coelhos com uma cajadada só para alimentá-la e em seguida alegava ter resgatado Seola e conquistado o título de heroína. Depois de ouvir essa história confusa, Riol e Seola trocaram olhares constrangedores, imaginando se essas duas mulheres eram realmente aliadas ou apenas egoístas. Em busca da própria glória, Tang, agora humilhada até a medula, soltou um grito. Como se alguém a tivesse espetado com algo afiado e frustrado, ela finalmente confessou tudo, confirmando que o poder de Seola não a havia apenas envergonhado, mas a abalado. Seola, profundamente aflita, não respondeu, não tinha interesse em se defender. Tang, de repente, deu a sua assistente, para que ela se afastasse. Um plano. Antes que tudo saísse do controle, a princípio o demônio falante não pareceu ansioso para obedecer, mas depois de mais alguns comandos, ela subitamente entrou em ação e se dispersou. Livre da armadilha de terra, num único movimento e num piscar de olhos, ela estava parada bem na sua frente. Riol percebeu tarde demais que havia baixado a guarda. Seus olhares se encontraram com o demônio silencioso, pronto para fazer o trabalho dela, e com o garoto se preparando para ser dilacerado. Seola, que também havia baixado a guarda e não esperava por isso, rapidamente tentou intervir e protegê-lo, mas no instante seguinte seus olhos se arregalaram em choque. O demônio não o machucou, em vez disso apareceu no topo de um penhasco próximo com outra pessoa parada perto dela. A expressão de Tang mudou, assumindo a de um senhor alegre. Confiante de novo, ela disse casualmente que isso não era realmente o que queria fazer, mas Riol lhe forçou a usar esse truque sujo. Foi quando tudo começou a vir à tona. Os demônios silenciosos de repente trouxeram uma avó de 100 anos do nada e seguraram uma faca em sua garganta. Riol reagiu como se ele reconhecesse a velha, como se ela parecesse muito familiar para ele. Ver isso deu a Tang sua confiança de volta. Ela gritou para Riol se render imediatamente. Antes que ela usasse seu precioso refém contra ele para forçá-lo à mão, infelizmente para Tang, Riol não sabia quem era a avó. Ele apenas sentiu pena dela. Foi quando a atmosfera mudou. Um silêncio pesado e constrangedor preencheu o ar, e todos ficaram parados ali, observando-o em choque. Tang, no entanto, não acreditou. Pensou ela,
A tal espada demoníaca estava apenas fingindo não conhecer a avó para não perder a vantagem e atacá-la. Ele coçou o rosto feio desajeitadamente e pareceu triste após um momento de hesitação, dizendo finalmente: "Minha mãe morreu quando eu tinha apenas 5 anos." Sem palavras, seus olhos se arregalaram e sua boca se abriu em descrença. Mas seu choque não durou muito, pois tudo se confirmou quando a avó de repente começou a gritar de raiva. "O nome do meu filho perdido é Johan, não Rio", ela continuou, lembrando a todos. Assim que tudo pareceu se acalmar, Tang percebeu que tinha se atrapalhado seriamente desta vez. Ela decidiu criar uma grande confusão. Começou a gritar a plenos pulmões, reclamando por que Rio não se importava com a segurança da mãe dele e por que ele não se rendeu. Ela não se conteve e, surpreendentemente, exagerou para Rio. A avó decidiu cooperar com Tang e o demônio silencioso. De repente, começou a gritar por socorro, implorando como se sua vida realmente dependesse disso. Com as ações de Rio foi pego de surpresa e caiu direto na armadilha delas. Ele queria, desajeitadamente, pôr fim à loucura, mas ao mesmo tempo não queria se render. E jogar sua vida fora, foi aí que o plano de Tang começou a gerar comoção. Atraiu uma multidão enquanto as pessoas se reuniam para ver o que era todo aquele barulho e caos. As coisas rapidamente pioraram para Rio, pois os espectadores começaram a julgá-lo duramente, dizendo coisas como: "Que tipo de pessoa não se importaria se sua mãe fosse morta, ou se importaria mesmo? Sacrificar a própria mãe só para se salvar?" Rio sabia lá no fundo que a avó não era sua mãe. Ouvindo todas aquelas acusações ridículas da multidão, o plano de Tang acabou se revelando uma faca de 2 gumes. Alguns espectadores voltaram sua atenção para requestionar suas ações e zombar dela, chamando-a de esquisita. Assim como Tang achou difícil lidar com o julgamento e o ridículo, era karma para suas ações, e ela estava completamente impotente contra isso. Porém, sendo uma garota de 13 anos, de peito achatado e hiperativa, ela não suportava ouvir aqueles insultos lançados sobre ela daquela forma. Então, ela decidiu agir com um pouco de esforço. Ela puxou seu pequeno corpo meio enterrado para fora do chão. Assim que Tang se libertou, ela gritou, e o garoto se virou apenas para perceber que sua pequena encrenqueira estava solta novamente. Desta vez, Tang não estava com vontade de perder tempo com brincadeiras ou fazendo algum discurso infantil. Em vez disso, ela puxou um veneno, dardos vindos de sabe-se lá onde, e declarou que era hora de resolver tudo de uma vez por todas. Rio ficou completamente atordoado. Ele mal teve um segundo para recuperar o fôlego antes que as coisas piorassem ainda mais. Sem hesitar, Tang lançou os 8 dardos de uma só vez, mirando diretamente em Rio. E provavelmente em Seola também. Como esperado, Lady Seola bloqueou sem esforço, como se não fosse algo com que ela precisasse se preocupar. Mas o que Seola não percebeu foi que Tang só estava causando uma cena para chamar sua atenção. O verdadeiro perigo estava atrás dela. O demônio silencioso havia silenciosamente mirado dardos muito maiores neles. Lady Seola, apesar de tudo, conseguiu bloquear o dardo no último segundo, antes que ele a atingisse. Mas, infelizmente, esse não foi o único dardo. O demônio silencioso lançou outro, direcionado a Ryol, e ela não percebeu a tempo de bloqueá-lo, sendo completamente inútil. E, inábil, Ryol ficou ali parado, sem fazer absolutamente nada, nem tentou se esquivar. Ele simplesmente aceitou o dardo de braços abertos, mas no momento em que o atingiu, percebeu rapidamente que deveria ter pelo menos tentado se afastar. A dor era insuportável. Ao ver isso, Lady Seola ficou atordoada. Não conseguia acreditar no que estava testemunhando. O pensamento a atingiu com força. Seu futuro marido poderia realmente morrer porque ela subestimou seus inimigos. O dardo venenoso não atingiu apenas o garoto, mas o atravessou. Como se fosse rápido como uma bala, Seola correu em sua direção e o pegou nos braços. Até o senhorio correu em pânico, com medo de que aqueles pudessem ser os últimos momentos do garoto. Seola não conseguia parar de se culpar por tudo.
Convencida de que era tudo culpa dela, seus olhos se encheram de lágrimas de arrependimento, pensando que poderia ter salvado Riol se tivesse notado o ataque furtivo um segundo antes. Ela tinha certeza de que Riol estava acabado, e então, para seu choque, Riol disse algo estranho. Ele não sentiu dor alguma, como se estivesse totalmente bem, só sentiu um pouco. Será que... Ao ouvir isso, ela o abraçou com força e se sentiu aliviada por saber que seu namorado feio estava bem? Riol, sentindo-se melhor agora, retribuiu o abraço e se desculpou por fazê-la se preocupar. O senhorio, por outro lado, ficou paralisado, não por causa do abraço emocional, mas porque tinha absoluta certeza de que o dardo havia perfurado seu corpo. Por isso, ele não acreditava que estava bem. Tang estava ouvindo a conversa, mas decidiu destruir suas esperanças, dizendo que aqueles dardos estavam cobertos com o veneno mais diabólico que ninguém sobreviveria ali parado com suas calças descombinadas. Ela ergueu um pequeno frasco de veneno e o chamou de veneno de 100 raízes perfumadas. Riol acreditou nela e ficou horrorizado ao perceber que era o veneno mais potente do clã Tang. A garota franzina explicou que o veneno já devia ter começado a se espalhar pelo corpo de Riol. Ela disse que, assim que atingisse o núcleo do corpo dele, ele morreria com a dor mais excruciante que ele jamais sentiria. Nada ainda, mas ele ficou paralisado em choque, imaginando como uma quantidade tão pequena de veneno em um único dardo poderia fazer tudo aquilo antes de matá-lo. Então, Tang revelou o último segredo arrepiante. Por trás do veneno, ela explicou que o motivo de ser considerado o mais mortal era porque se espalhava e se multiplicava usando energia interna. De repente, Riol entendeu por que ele não sentia dor, por alguém como ele com energia interna zero. O veneno era completamente inútil, como fumar um cigarro e esperar morte instantânea. Tang, no entanto, não sabia que ela havia presumido que tinha tanta certeza a ponto de ficar ali parada, esperando para vê-lo desmaiar e morrer a qualquer momento. Mas nada aconteceu. A única coisa que Riol sentiu foi uma leve ardência no local onde o dardo ou agulha o atingiu. Por outro lado, a criança pré-ativa não pôde deixar de se perguntar se ela havia calculado mal o momento ou algo assim, porque agora o veneno deveria ter pelo menos feito efeito. O proprietário correu para pegar algum remédio, só por precaução. Enquanto isso, a senhora Seola começou a chorar de novo, como uma criança, pensando que por causa do erro dela, Riol poderia estar morto agora. A uma pequena distância, Tang estava olhando para seu dardo ou agulha ou o que quer que fosse, se perguntando se ela havia esquecido de envenená-lo. Se não fosse esse o caso, então por que o veneno não estava fazendo efeito no cara que a olhava? A garota, excessivamente ansiosa, começou a se perguntar se havia usado algo diferente do veneno de seu clã. Para confirmar sua suspeita, ela decidiu testar. Bateu levemente o dedo indicador na ponta da agulha e levou apenas alguns segundos para Seola e Riol notar que havia algo seriamente errado com a garota excessivamente ansiosa. Aquela pequena quantidade de veneno que entrou em seu corpo com aquele toque foi suficiente para deixá-la em extrema agonia, exatamente o tipo de dor que ela esperava que Riol sentisse. Mas pelo menos agora ela tinha certeza de que o veneno estava funcionando perfeitamente bem. Horas ou talvez até dias depois, em um lugar desconhecido, depois de ter tido a sorte de sobreviver, ela começou a recuperar a consciência lentamente. Não demorou muito para que ela se lembrasse da última coisa que aconteceu. Ela imediatamente se sentou na cama onde estava descansando e gritou: "Onde estou?" Riol estava sentado um pouco mais longe, esperando por ela. Para acordar sem muita emoção, ele respondeu casualmente à pergunta dela como: "Você está na clínica da vila." A última coisa que Tang esperava ver era o chamado caos demoníaco. Agindo como se realmente se importasse com o bem-estar dela, o garoto não se importou. Perdeu a chance de provocá-la e explicar com um sorriso irônico como a havia levado até ali. Após a convulsão espetacular dela no chão, com um sorriso assustador no rosto, Riol acrescentou que eles poderiam continuar e resolver tudo o que ficou inacabado. Antes de desmaiar, se estivesse disposta, Tang não estava em condições de fazer nada. Seu corpo ainda tremia visivelmente, os efeitos persistentes do veneno a lembrando de quão potente seu veneno realmente era. Ela não conseguia parar de pensar que Riol deve ser alguém que alcançou o domínio absoluto sobre energias internas tão perfeitamente. Tang se virou para Riol e perguntou: "Por que você poupou minha vida?"
mesmo depois de tentar te matar várias vezes? Segundo Hyo, Seola ficou furiosa o suficiente para deixar Tang morrer por machucar seu precioso namorado, mas parecia que ele insistiu em salvá-la. Hyo alegou que ele convenceu Seola, dizendo que tinha alguns negócios inacabados que só os dois poderiam resolver. A garota de peito liso congelou por um momento. Percebendo que ela não passava de uma criança sem esperança à sua frente, ela se perguntou se até mesmo a espada lunar havia se rendido a ele. Então, alguém como ela não tinha escolha a não ser aceitar o que ele dissesse, cerrando o punho em frustração. Tang odiava a ideia de ser indefesa e humilhada como sonhava em se tornar uma heroína justa. Mas ali estava ela, acabando como uma espécie de serva de um sujeito diabólico. Ainda com sua expressão mortalmente séria, interrompeu seus pensamentos e foi direto ao ponto, afirmando o que precisavam fazer a seguir. Mas no momento em que mencionou o nome de sua família e clã antes, ele não conseguiu terminar. Tang interrompeu. Ela poderia parecer uma criança impulsiva, mas ela não ia deixar a família levar a culpa por suas ações, anunciou isso com firmeza. Assumiria pessoalmente toda a responsabilidade. Para qualquer coisa que Hyo quisesse que ela fizesse, era quando Hyo não se continha e dizia isso sem rodeios. Ela lhe devia 10.000 moedas de ouro pela casa incendiada e mais um pouco por todo o problema que causou. Sem pensar duas vezes, concordou, pensando que poderia facilmente reunir o ouro e pagá-lo. Mas aqui está o problema. Havia um grande problema. Hyo queria que o primeiro pagamento agora ficasse pendurado na outra mão. Não tinha nenhuma única moeda de ouro para renomear, então decidiu ser criativo. Lá, ele sugeriu que ela poderia fazer algo em vez disso se realmente quisesse pagar a dívida mais rápido. E não era aquele tipo sujo que Hyo pode estar pensando, seu safado. Em vez disso, eles foram para a casa de hóspedes do senhorio, onde Tang estava presa trabalhando como atendente para ele. Ela teria que continuar lá tempo suficiente para saldar sua dívida. Antes que ela pudesse ir agora como uma garota nobre e uma artista marcial, Tang lutou muito com seu novo emprego. Na maior parte do tempo, era um pesadelo que ela não conseguia parar de reclamar com Hyo sempre que podia. Ela nunca imaginou que a espada demoníaca a arrastaria para algo assim, trabalhando para pagar sua dívida. Em sua cabeça, ela achou que Hyo e a esposa estavam planejando fazer algo proibido ou sinistro com o corpo dela. Mas não, era só a imaginação dela correndo solta. Ela acordou do devaneio. No momento em que alguém gritou para chamar os convidados, eles precisavam de atendimento no segundo andar. Antes que Tang pudesse reagir na frente de todos, como se eles nem existissem, Seola se jogou sobre as pernas e apoiou a cabeça no peito dele. Ela pareceu um pouco desconfiada de que Tang pudesse estar tramando algo suspeito ou planejando machucá-lo de alguma forma. Mesmo quando Hyo mandou ela ir embora, ela recusou categoricamente. Mas, por outro lado, explicou calmamente que ele não achava que Tang tentaria algo. Ele acreditava que ela não iria a lugar nenhum, ou faria qualquer coisa para machucá-lo. Ela já havia admitido seu erro e estava disposta a fazer as pazes. Mas pelo jeito que ele estava agindo, como se mal conseguisse se conter, deixando claro para Seola que algo o estava incomodando. Por uma fração de segundo, Seola se perguntou se talvez seu peso o estivesse incomodando. Ela tentou se levantar e voltar para seu assento. Mas antes que ela pudesse, Hyo envolveu o braço dele em volta da cintura dela e a impediu. Mesmo um pouco envergonhado, ele não se conteria em confortar o amor da sua vida em público. E assim, do nada, os dois voltaram a agir como adolescentes apaixonados, se esfregando e se acariciando como se não houvesse mais ninguém no ambiente. Ninguém por perto aguentava assistir aquela cena, mas o senhorio e Tang eram as exceções. Ficaram ali parados, imaginando como aquela deusa adorável podia estar tão apaixonada por aquele sujeito feio e imprestável. Enquanto isso, em uma cidade do outro lado do país, a assistente de Tang abria caminho ruidosamente por entre um bando. Sentindo-se absolutamente miserável por causa do calor, mesmo sendo primavera. A temperatura estava insuportável para ela, até revelar seu segredinho. Ela estava escondendo sua verdadeira identidade sob uma máscara perfeitamente confeccionada esse tempo todo. Mas como ninguém naquela cidade a reconheceria de qualquer maneira, e para se refrescar, decidiu tirá-la assim que se sentisse muito melhor.
Ela imaginou que poderia descansar ali por um tempo, antes da próxima vez que cruzasse seu caminho com Lady Seola, um momento que mal podia esperar para vivenciar novamente.